Olá, novamente. Então, vamos agora para a segunda parte do nosso podcast. Então, o nosso Podlu, vou chamá-lo assim, tá? Então, agora a gente fala um pouquinho das evidências que demonstram os fatores da evolução. Então, são processos que vão corroborar tanto com a teoria sintética da evolução, quanto com alguns fatores que demonstram que as adaptações elas acontecem com seres vivos e essas modificações elas são super favoráveis para que aconteça um processo evolutivo. Lembrando que as modificações nem sempre elas são modificações onde nós queremos essa modificação, onde essa modificação ela nem sempre vai ser benéfica. Eu posso ter modificações que podem ser maléficas para aquele indivíduo, mas não necessariamente indica que não ocorreu uma falta de evolução. Então, indica sempre que essa modificação ela é um processo evolutivo. Então, a gente tem uma primeira evidência é quando a gente tem uma característica onde eu tenho uma divergência em relação a uma adaptação em um meio, que é a irradiação adaptativa. Algo que acontece muito, por exemplo, com um grupo específico, que é o grupo monofilético. E um exemplo disso são os mamíferos, que eles têm um ancestral comum e depois alguma situação, algumas ou então foram acontecendo, que esses organismos eles foram se espalhando por vários ambientes e ao se espalhar por vários ambientes foram acontecendo adaptações e essas adaptações permitiram que eles fossem se diferenciando em relação às funções e às características que eles apresentam. Mas lembrando, eles têm uma mesma origem. Então, nesse caso, a gente pode até retomar um conceito que vai aparecer ali na frente, que é a estrutura do órgão homólogo, tá? E aí, quando a gente fala dos órgãos vestigiais, são aquelas estruturas que são órgãos que são atrofiados ou então que têm pouco função para aquele organismo, mas ele demonstra que em algum momento essa estrutura foi funcional para algum ancestral. Então, para algum organismo anterior, mas então indica que é uma evidência anatômica evolutiva. Outra estrutura, então, é a comparação da função com a origem. Quando eu comparo dois organismos que apresentam a mesma origem, mas eles têm funções diferentes daquele órgão, aí eu chamo essa estrutura de órgãos ou estruturas homólogas. Por exemplo, o braço do homem, a pata de um cavalo, a asa de um morcego, a nadadeira de uma baleia, pois todos eles são mamíferos, mas eles apresentam funções diferentes em relação à adaptação que foi acontecendo com cada um deles. Então, lembrando lá do conceito anterior de radiação adaptativa, a partir do grupo monofilético. Aí é quando a gente tem a convergência adaptativa, então é quando eu tenho processos que resultaram de uma adaptação em um mesmo ambiente. Então eu tenho organismos que não são do mesmo grupo, mas que quando estão no mesmo ambiente apresentam uma característica bem semelhante. Então, por exemplo, podemos indicar a estrutura de um anfíbio, de um sapo, ou então a estrutura de um crocodiliano e a estrutura, por exemplo, de um hipopótamo, que eles vão ter a estrutura dos olhos na parte de cima, na parte superior, juntamente com a narina, o que facilita o movimento desses animais na água, e eles conseguem visualizar e respirar fora da água ao mesmo tempo, sem estar com a maior parte do corpo descoberta. Então, é uma característica de convergência adaptativa. E aí, quando a gente fala de origem também, a gente pode falar dos órgãos análogos, mas nesse caso eu tenho origens diferentes em a mesma função. Então, origem anatômica, biológica, é, fisiológica, mas eles vão apresentar a mesma função de acordo com o meio onde eles estão se adaptando. Então, eu posso citar a asa de uma ave e a asa de um inseto, por exemplo. E aí eu tenho as evidências embriológicas, que eu tenho características bem semelhantes dos embriões de alguns organismos que fazem parte, por exemplo, dos cordados. Quem tiver com dificuldade de compreender esse processo, eu recomendo que observe a imagem do livro, onde tem as evidências embriológicas, para perceber que na fase inicial esses grupos eles apresentam praticamente as mesmas características. Falamos também das evidências bioquímicas, onde a estrutura do material molecular
ele tem um padrão, e esse padrão, ele vai garantir os processos hereditários. Então, é a partir dele, das bases nitrogenadas, que a gente consegue observar que essas bases, elas se modificam, mas elas vão se modificando em poucas estruturas com o passar de muito tempo. Então, a gente percebe que essas evidências, elas são estruturas importantes na evolução. Aí temos as evidências paleontológicas, que são os registros fósseis. Nesse caso, a gente pode ter fóssil de resto e fóssil de vestígio. No caso de resto, eles são chamados de somatofósseis e o de vestígios, iquinofósseis. Então, aí depende também do material onde ele se encontra. Tanto que eu citei para vocês o filme Jurassic Park, onde tem o amba e tem aquela mosca que fica dentro do amba e que foi dessa mosca que foi retirado o sangue que ela sugou de um dinossauro. Então foi importante para poder fazer o processo. O filme ele é fantástico por isso. Outra situação também que a gente pode identificar é a datação relativa, onde eu consigo observar o solo. Então são evidências paleontológicas muito importantes. Outra característica é a biogeografia, quando a gente fala de evidências zoogeográficas. Então, são evidências que demonstram que existe um padrão de distribuição nas espécies, baseando-se inicialmente em algumas características. Então, provavelmente eles tinham um ancestral comum e que por algum motivo ele acabou se distanciando, acabou se separando, e essa separação ocasionou uma especiação. Aí eu vou falar desse processo de especiação no próximo Podlu, tá bom? Então, até mais.